Vamos lá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos de volta aqui na praça, no palco da praça da Feira do Livro. Eu convido todo mundo a chegar mais, que a gente vai ter uma grande noite hoje. Vocês sabem que o diálogo entre a música e a literatura é essencial hoje na vida de cada um de nós. E por isso é com muito orgulho que a gente montou essa mesa aqui, com a ajuda de uma parceira querida que eu queria chamar no palco, que é a Roberta Martinelli. Roberta, seja bem-vinda ao palco da Feira do Livro mais uma vez. Seja bem-vinda, Roberta. Por favor, se acomode. Roberta, que é uma parceira já do Conselho Curatorial da Feira, desde a primeira edição está aqui, e ela teve essa ideia incrível de trazer aqui esse grande autor, Nando Reis. Chega mais, Nando! Seja muito bem-vindo à Feira do Livro. É uma honra receber você aqui. Palmas para o Nando. Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado, Nando, pela sua presença. É uma honra. Eu que estive lá no Allianz Parque ouvindo vocês nessa turnê maravilhosa e agora ter você aqui como autor. Os Titãs são uma referência intelectual, política e afetiva, para estética, para toda a minha geração. Por isso é uma honra muito grande ter você aqui. Roberta, muito obrigado. Nós estamos ao vivo na Rádio Eldorado FM, a quem nós agradecemos. Vocês estão ao vivo, hein, gente? Então vamos lá. Roberta, manda ver. Obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo. A gente está ao vivo na Rádio Eldorado. Olá, ouvintes da Rádio Eldorado. Oi, Nando. Que feliz de estar aqui com você. Boa noite, ouvintes da Rádio Eldorado também, e a todos que estão aqui na minha frente. Essa luz está fortíssima, hein? Não está acostumado ainda, Nando? Não, ela está me cegando. Eu gosto de ver a plateia, mas tudo bem. É um prazer imenso estar aqui. Vamos lá, vamos lá. Bom, o Nando está lançando Pré-Sal, que está aqui para vocês verem. Tem duas capas, tem essa capa e tem mais essa capa. Vocês, ouvintes, não estão vendo, vocês podem dar uma googada que vocês vão ver. E o Nando já fala há algum tempo. Primeiro, eu estou feliz de estar aqui, porque a primeira vez que eu entrevistei o Nando foi quando ele estava lançando o disco Sei, que é o disco que tem Pré-Sal. E a gente foi fazer um programa ao vivo, a gente não se conhecia. E deu muita coisa errada aquele dia, né? Caiu o microfone, caiu a estante, caiu tudo. Caiu. E aí foi super especial graças a isso, graças a todas essas quedas, foi ótimo. E eu lembro sempre dele me falando que essa música dele era a música mais autobiográfica. Sim. Eu considero ela mais autobiográfica e, além de ter uma característica que é bastante própria do meu trabalho, de ser uma música longa, digamos, não só no tempo, né, da duração dela, como com versos e, de certa maneira, sem a estrutura mais tradicional da canção, que é refrão e tudo mais. E, curiosamente, é uma canção de abertura. Eu a compus porque eu, quando faço trabalho como compositor, de certa maneira, eu faço a música para ter o que gravar, para fazer um disco, né? Se eu pudesse definir ou dizer qual é o aspecto, a vertente que define melhor a minha profissão, pelo menos a que eu mais gosto, é um fazedor de discos. E fazer disco, para mim, é justamente pensar na ordem, né? É uma organização, é um conjunto. E Pré-Sal foi uma canção composta para ser a abertura, uma espécie de porta-estandarte, de carta de apresentações, e ela tem para essa função características que me parecem adequadas, que são justamente de um impacto desconcertante e não exatamente e imediatamente compreensível, o que é um risco, né? Mas ela faz com que você se prenda àquilo e tome um susto, que é o que eu gosto de tomar quando eu ouço um disco, ou mesmo uma canção pela primeira vez. Não, e é bem isso que ela causa, porque quando ele me falou que era a música mais autobiográfica, eu pensei, então agora vou desvendar Nando Reis. E aí
eu ouvi. Vocês sabem, né? Quem já ouviu o pré-sal algumas vezes, sabe que a gente não desvenda facilmente ele naquela música. Não, porque ninguém é exatamente desvendável. E quando você fala de si, na verdade, Pré-Sal, ela é uma canção, eu diria que é uma espécie de colagem, um mosaico, que o título, inclusive, foi dado pela minha irmã. Quando eu mostrei a música para ela, ela falou, nossa, isso parece o pré-sal da nossa própria existência, porque é da consciência, né, anterior, porque ela tem fases bastante imagéticas e que parecem enigmáticas, com muitas informações de cunho extremamente familiar e pessoal, e que criam, né, dentro da sua trama, e, portanto, ela não é uma poesia, é uma canção, porque ela depende, para o seu melhor desempenho e até própria compreensão, do efeito do ritmo. Isso, para mim, é o que distingue exatamente poesia e letra de música. A letra de música ela está extremamente atrelada à melodia, que empresta a ela uma chave para a compreensão e para a própria expansão do seu significado. E no caso dessa música, mais ainda, porque é fácil, a cadência, melodicamente, ela é uma música reconhecível, identificável. E é essa própria... porque eu sou um compositor, de certa maneira, rudimentar, sabe? Eu gosto de fazer, mas eu toco meia dúzia de acordes, e não é. Então a complexidade dela está muito mais no estranhamento, mas se você lê a letra, né, há exatamente uma cadência rítmica muito constante e quase que um fluxo, né, que é um pouco o próprio teor dela, é um fluxo de consciência. Eu sou uma pessoa cujo o pensamento, e evidentemente daí tudo que eu produzo, que sai do meu pensamento, ele tem uma cadência rítmica. Eu organizo as minhas ideias, eu acho que até por isso que eu me tornei músico, porque antes mesmo de eu aprender a tocar, imaginar que eu fosse tocar, eu vi que a melhor maneira de expressar é como as coisas acontecem comigo. Elas têm uma cadência, elas parece que precisam desse encadeamento, desse ritmo, para que se possam tornar compreensíveis. Embora o que eu esteja dizendo pareça completamente incompreensível para vocês, porque eu mesmo não comecei a falar. É assim que eu faço as coisas. Não, mas eu acho, o que eu acho riquíssimo nessa música é isso, que quando você fala que é autobiográfica e a gente vai ler, até o vídeo, quando você fez acho que a primeira vez que você escreveu essa música foi num vídeo do YouTube. E eu fiquei muito encantada, porque tem muitas histórias de família. Você falou, sua irmã que deu o nome da música. Exato. Mas tem um lance do teu irmão, tem o Inicia a Tal Minha Mãe, que eu nunca tinha. Isso. A Tal, eu pensava a Tal Minha Mãe, mas a Tal é outra coisa. É uma sigla. É uma sigla. Então, conforme você vai desvendando, você fala, pô, o cara é esperto, né? É uma coxa de retalhos, assim, de costura daquilo que são reminiscências. E como eu falei, e é curioso, porque ela é uma canção absolutamente desconhecida do público em geral, ela não teve, né, porque eu gravei em 2012, então nesses 12 anos nada aconteceu a não ser para aqueles curiosos que têm o disco e ouvem, mas ela está longe de ser uma canção identificável como uma canção do Nando Reis. No entanto, pessoalmente, ela está entre as coisas que eu mais gosto, e no sentido da própria elaboração e daquilo, até mesmo do fato dela ser estranha, eu acho charmoso. Quantos irmãos você tem? 4. 4 irmãos. Sim.
Eu vi você, quando você postou no seu Instagram que você ia lançar o livro Pré-Sal, as pessoas ligaram isso politicamente, né? Você viu isso? Eu achei muito... Falei, nossa, as pessoas começaram, tipo, isso, aquilo, uma briga política. E eu fiquei pensando, nossa, a música, o nome Pré-Sal, vem de um outro lugar, né? As pessoas pensam politicamente, mas quase que sem ter qualquer cunho político, né? Uma questão muito elementar de eu gosto dele, não gosto dele, porque ele está identificado com uma coisa que eu rechaço e tudo mais. Então, como eu me posicionei muito, especialmente no terror do governo Bolsonaro, eu fiquei, parece que associado, que tudo que eu faço é um gesto político, embora, evidentemente, qualquer tipo de manifestação tenha um caráter político, mas essa visão pobre, sabe, de que é contra ou é a favor, e de que tudo que eu faço tem um significado subliminar ou uma intenção de posicionamento, digamos, é da pobreza atual, né? Especialmente em redes sociais, de usar aquilo para destilar o seu próprio, enfim, a sua falta do que fazer, né? Ô, Nando, queria lembrar vocês, acho que eu não lembrei no começo, aos que estão aqui presentes, que dá para fazer pergunta e tem que ser por escrito, né? E aí, ali com ela, se vocês quiserem ir chamando ela, que aí ela me traz os papeizinhos ali. Já vi gente levantando a mão, um monte de gente. Não sei se vai dar para fazer todas, tá, gente? Mas algumas eu me comprometo a fazer. Falando aqui quando você mostrou... A primeira vez que você destrinchou essa letra foi no seu canal do YouTube, né? Acredito que sim. E aí lá você já mostrava o seu caderno, né? Tudo que você tinha feito a partir do pré-sal. Isso foi feito depois da música, o seu caderno de desenhos? Não, eu acho que foi feito antes. Eu não me lembro, porque esse caderno, enfim, ele não tinha. Eu fiz isso despretensiosamente, sem a menor ideia de que um dia viesse a ser publicado, como muitas das coisas que eu faço, especialmente nessa área que não é de minha especialização, não tem nenhum caráter, digamos, profissional. Eu gosto de desenhar, sempre desenhei, desde pequeno, e isso mas tem ali uma coisa quase de diletante, com caráter. No entanto, quando eu olho para essa caderneta e vejo aquilo que eu produzi, ela é uma expressão significativa e que bastante, digamos, correlata a minha própria forma, obviamente, porque sou eu, né, quem fez, mas aquilo que eu produzo como música, né, de uma escrita e tudo mais, na minha, vamos usar esse termo um pouco snob, poética, assim, na minha maneira, na minha sintaxe, um elemento muito imagético, de simbologia, que ele é muito facilmente identificado com o desenho, né? O desenho é uma linguagem, é uma expressão, e ao mesmo tempo é como ela foi feita. É engraçado, porque quando eu pensei, eu compus essa música, porque só para ter uma ideia, assim, o primeiro verso como é que é mesmo? Espadas de São Jorge sempre em guarda vigiam, inhames majestosos dos negros caules que brilham. Isso não é nada mais, nada menos do que a lembrança da minha casa de infância, onde nasci, e 2 canteiros que tinham a espada de São Jorge, né? E que qualquer criança, naturalmente, brincando à tarde em casa, quando não havia celular, pegava, cortava a planta e brincava com uma espada. E o inhame é uma planta, né, com uma folha enorme, e os caules pretos, esponjosos, que eu também curiosamente cortava e saíam líquido, eles são majestosos. Enfim, não é nada mais do que coisa que você está sentado e lembra, quase que meio onírico, assim, né, de sonho e tudo mais. Então, facilmente essa letra se presta a um pouco essa, digamos, extensão gráfica
porque ela é uma colagem de fragmentos de memória, né, com elementos figurativos, né, cujo signo, dependendo da forma como você os costura, eles produzem um efeito, digamos, desconcertante, como eu gosto, né, e parece enigmático. Não tem nada demais, é isso. Eu me lembro do meu jardim com a espada de São Jorge, cortava e brincava, coisa que qualquer um faz. Então, político porra nenhuma, né? Mas isso qualquer um faz, mas quer dizer, transformar... é até político, né? Claro, porque, mas o jeito que você fala agora, sim, aí a gente, qualquer um faz, mas espadas de São Jorge sempre em guarda vigiam, inhames majestosos dos negros caules que brilham. É bonito. Aí não é qualquer um que faz, né, Nando? Eu acho bonito. Eu gosto. É um bom abri-alas, né? Porque você pensa nas espadas, tem uma coisa imponente, né? A espada de São Jorge, especialmente a espada de São Jorge, na simbologia, né, das religiões, ele é um elemento de proteção, né? Assim, sim. O inhame do alimento, né, quase que indígena, enfim. A gente pode seguir por aí? Tipo, pode. Barras de lingote, caixa forte, continha. Barras de lingote. Lingote é a barra de ouro, né? E na minha infância, eu tenho 61 anos, havia o carrinho de sorveteiro, da Kibon, e a Kibon produziu um chocolate que se chamava lingote. E o sorveteiro ia, assim, passava na rua, e em cima do carrinho dele ficava chiclete, pirulito, caixinha com bombom, com chocolate. E o lingote era um chocolate cujo, justamente por ter esse nome, ele era embrulhado com papel dourado, né? E eu gostava muito de histórias em quadrinhos e, obviamente, a caixa forte é do tio Patinhas. E como é que é mesmo o verso? Barras de lingote, a caixa forte continha. As mãos da minha avó molhadas com glicerina. Exato. Aí a minha avó, né, também eu me lembro de ir na casa dela, assim, e me chamava muita atenção, porque toda hora ela passava num lugar assim no corredor e tinha um potinho assim que ela molhava e passava nas mãos. Eu achava aquilo muito estranho. E, na verdade, o glicerina, que hoje em dia não pode mais ter, porque não vende em farmácia. Um dia eu fui tentar comprar e não tem mais, porque, sei lá, se é explosivo. É explosivo. Mas a minha avó usava aquilo para hidratar as mãos. Então, assim, né? As mãos de minha avó molhadas com glicerina, sirva-se para o sortimento. E aí o sirva-se para o sortimento também é pegadinha. Sirva-se para o sortimento, exatamente. Sortimento é aquilo... Eu, quando pequeno, gostava muito de ir com minha mãe ao supermercado. E ela falava, vamos fazer sortimento, que é fazer sortimento, fazer as compras, né? Compras do mês e tudo mais. E eu sempre adorei esse negócio de isso tudo. A minha profissão, eu consegui, né, uma maneira engenhosa de transformar quase uma forma de pensar que é um pouco maníaca, né, de ordem, de botar as coisas em simetria, de procurar arranjar. E isso, quando minha mãe me chamava para fazer o sortimento, eu era aquele que organizava o carrinho, sabe assim. E eu me lembro de ver no Sirva-se, no corredor. Sirva-se era o supermercado do bairro que virou depois o Pão de Açúcar. Sirva-se para o sortimento, né? Que é lindo, sirva-se. Eu achava tudo aquilo. E eu ia eu era pequeno, né? Então o carrinho era um negócio alto, grande, e eu ficava vendo aquele... Se vocês que vão ao supermercado, assim, tem uns caras que são fera, né? Que fazem, assim... Uma vez eu vi um cara, bicho, ele organizava... Não, eu detesto aquela bagunça, eu faço tudo, separo as coisas. É uma espécie de Tetris, né? Assim, que a gente faz, e tem mais coisas, gelado com gelado, aquilo que amassa, o que não amassa. E uma vez eu lembro de ter visto um cara que equilibrava na borda, assim. Então é um negócio encantador. E fazer música não é nada mais, nada menos do que arrumar um carrinho de supermercado. É pegar, porque são as letras são as que todos nós usamos, as notas são apenas aquelas 12. E o que é? É procurar uma ordem única que, né, que tenha uma resolução que caiba
dentro de algum lugar e se movimente. É basicamente fazer música como ir ao supermercado. Eu achei que eu só não sabia fazer música, mas eu não sei fazer música porque eu não sabia arrumar o carrinho do supermercado, provavelmente. Eu vou ensinar minha filha agora a arrumar carrinho do supermercado, saindo daqui. Pipocas estouravam nos pedais do triciclo. Criança, triciclo. O que a gente faz quando tem um triciclo? A gente vira ele de ponta cabeça e daí a roda, você gira e é como pipoqueiro, né? Pipoca, era fazer pipoca. É tudo lúdico, é tudo que... Você está em casa de tarde, sozinho, por isso que era bom não ter celular. O que você vai fazer? Vai cortar a espada de São Jorge, vai ficar no... O detetive desvendava um crime hediondo. Eu brincava nessas brincadeiras de... Então, basicamente é o seguinte, eu sou o quarto de 5 filhos, e os meus 2 irmãos adjacentes, assim, o irmão mais velho, o Zeco, ele teve meningite, ficou surdo, deficiente auditivo. E 3 anos depois de mim, nasceu a Lulu, Maria Luísa, que também teve meningite, que virou uma encefalite, teve paralisia cerebral. Então, naquela época, a gente falava excepcional, hoje é especial. Por que eu conto isso? Porque havia dentro da dinâmica familiar, os meus 2 irmãos mais velhos estavam em outra fase. Eu era criança, eles estavam, sei lá, adolescentes, longe de casa. Meus pais trabalhavam e os meus 2 irmãos tinham, por suas especificidades, escolas especiais que, em geral, ficavam fora o dia inteiro. Então, eu ficava muito tempo sozinho, brincando, né? E uma das brincadeiras era essa, do detetive. Tudo viagem, assim. Eu tinha uma carteirinha que fazia o detetive e eu gostava dessa ideia. O crime hediondo né? Tem vários. Lagosta espatifada atrás do branco biombo. Mas vai para o próximo verso que é importante. Periquitos viciados em sementes de cânhamo, aves do Padre Faria. Então, na minha casa... Vocês estão concordando comigo, né? Que é difícil desvendar essa música autobiográfica. Então, na minha casa, era uma casa assim, de 2 andares, né, um sobrado, e a sala emendava com a sala de jantar e para trás dela tinha um corredor que dava numa sala de televisão que a gente chamava de saleta. E havia um biombo branco. Biombo, você sabe o que é? Uma espécie de barreira, assim, né, que separa um ambiente do outro. E ele era muito feio, assim, porque ele era branco, com umas taxas, um curvinho, assim. Mas ele era bonito, porque ele era intrigante, e ele separava. E o que acontecia? Meu pai, uma vez, a gente tinha uma casa no litoral de São Paulo, em Ubatuba, e meu pai, nos anos 60, isso, né? Tinha caramujo, tinha peixe, lagosta, fazia esse arrastão e tal. E meu pai, uma vez, pediu para um amigo nosso que caçava uma lagosta, e ele pegou a lagosta, tirou a carne e ele passou sei lá, um verniz, alguma coisa assim, e o meu pai pediu a lagosta para pendurar na parede. Chegou a lagosta, pendurado na parede de casa, e atrás desse biombo tinha a saleta, tinha um corredor onde eu e meu irmão jogávamos bola, jogávamos futebol dentro de casa, uma coisa mais ou menos assim, né? E o que aconteceu? No primeiro dia, a gente deu uma bolada que estourou a lagosta, e foi aquele desastre, assim, porque meu pai nem chegou a ver a lagosta pronta. Então, a lagosta espatifada atrás do branco biombo, periquitos viciados em sementes de cânhamo. Havia ali também periquitos numa gaiola, justamente ficavam ao lado da sala de jantar, atrás desse biombo ali. E meu irmão, que era adolescente, gostava de dar uma bola assim, e ele fazia uma coisa que era maluca, ele dava as sementes, né, de maconha para os periquitos. E na hora do jantar, e os periquitos ficavam alucinados, berrando, e meu pai chegava, e daí estava aquele berreiro de periquitos, e ninguém entendia porque os periquitos... e aves do Padre Faria, porque meu irmão estudava no Colégio São Luís,
que era um colégio de padres jesuítas ali na Avenida Paulista, e tinha o padre Faria, que justamente era o padre repressor, assim, que ficava caçando os adolescentes rebeldes e tal, que gostavam de, né, sementes de canhão. E daí é isso, é um monte de coisa. Gente, vai longe. Tem muita coisa, vai longe. Mas ó, essa parte aqui eu queria muito entender. Monsieur Perdoncini Derdic, Nice, a tal minha mãe, Mahjong, Totópoli, a louça pintada à mão. A louça linda pintada à mão. Monsieur Perdoncini. Então, minha mãe, por conta do meu irmão ser deficiente auditivo, minha mãe fez faculdade de fonoaudiologia. E ela foi daí fazer um estágio em Nice, em busca, né, de uma... aonde ela conheceu o Monsieur Guy Perdoncini, que era um ítalo-francês, que tinha digamos, não é uma tese, ele era de uma corrente, que diferentemente da minha querida que está fazendo aula, falando em Libras, havia nos anos 70, especialmente, uma corrente, né, que tratava os deficientes auditivos, pensando que a melhor forma de inclusão era o uso de aparelho auditivo com leitura labial. Minha mãe é fono também. Então, minha mãe foi lá aprender com esse Monsieur Perdoncini. Monsieur Perdoncini Derdic era o nome da escola do meu irmão, que depois virou Serdic, que é uma sigla que eu não sei bem o que é mais, a escola onde meu estudava. E a tal, Monsieur Perdoncini Derdic, inicia a tal minha mãe, né? Então, tem a cadência. A tal, daí a clínica que minha mãe fez treinamento auditivo e linguagem. Então, tal não é a tal da minha mãe, é a tal clínica, que inclusive foi lá onde eu fui, minha primeira carteira assinada, ela me contratou. Eu tenho uma carteira de trabalho. E para fazer desenho, justamente para desenhar, fazer jogos de memória e tudo mais, meu primeiro salário foi lá. A tal minha mãe, Mahjong Totópoli. Mahjong é um jogo chinês, lindo. Ele é um jogo muito antigo, né? Vocês devem ver em filmes assim. E ele tem uma semelhança com bridge, buraco e tudo mais. Eram jogos que tinham na minha casa. Totópoli é uma corrida de cavalo que, na verdade, é Totópoli, né? Que nem o Monopoly, que é o banco imobiliário. E tem o Totópoli, que eu nunca soube falar em inglês, chamava de Totópoli. E sei lá, o que mais que tem? Totópoli. Ô, Nando, conforme você fala, é engraçado, né? Porque é muito uma música autobiográfica, que tem a sua memória, mas a nossa memória, conforme a gente vai envelhecendo também, ela vai ficando fragmentada, assim como quando você vai contando, tipo, em uma frase tem 4 elementos, né? Sim. Então, parece um pouco também uma música falando sobre um momento e esses fragmentos que ficam na cabeça. Imagino que isso não tenha sido proposital, né? Nada é muito proposital, especialmente a incidência, né, quase que a reincidência, né, dos elementos presentes da sua infância que vão ao temer, ficam ali, né, rondando a sua cabeça como signos definidores da sua própria identidade. E acho que esse balaio, né, de coisas lúdicas que nós somos, meio caóticas e muito hiperpessoais, né, que fazem sentido só para cada um de nós, assim. É o que a gente carrega ao longo da vida. Olha só! Agora eu fiquei encabulado. Casa grande! E é isso, né? No fim das contas, a gente fica o tempo inteiro, talvez, buscando, né, ter contato com essas coisas essenciais, primitivas, e que, de certa maneira, ou pelo menos com aquelas coisas que nos dão conforto, ou que são os códigos definidores daquilo que somos, né? Daquilo que
queremos ser e com aquilo que não temos como nos livrar. Então, cabe a nós tentar esse arranjo, né, próprio com essas coisas e, pelo menos é a forma como eu creio, a única que eu consigo, e ordená-las e viver no meio do caos com alguma espécie de ordem. Nando, a gente já falou algumas vezes sobre hits e não hits, né? Como fazer hits e como não fazer. E eu acho que essa música Pré-Sal é uma música que, acho que mesmo quando você fez, você sabia que ela não seria um hit, né? Sim, sabia. Existe um balanço num disco quando você vai fazer? Eu vou pensar nessa para ser e nessa para não ser. Tem música que você achou que não seria hit e foi? Tem, claro. Uma das músicas mais conhecidas minha é Relicário, hoje, e inclusive All Star, são 2 músicas que eu gravei e lancei no meu segundo disco solo e que passaram muito despercebidas. Relicário, eu achava que ela era uma música bonita, mas ela não tem... Ela é uma letra estranha. Muitas das letras que eu faço, mesmo o Segundo Sol, elas são esquisitas, assim, né? Ou pelo menos, digamos... excêntricas, exóticas ou não usuais, enfim. Eu acho que todas elas se tornaram... Eu nem vou tentar explicar. Felizmente, eu prefiro não buscar uma explicação, porque há um mistério no que aquilo... como as pessoas se identificam e o que cai no gosto popular, embora haja pistas, né? Pré-Sal é uma música que, evidentemente... porque ela tem essa coisa quilométrica, essa letra que ninguém um pouco... E mais do que isso, é uma música que só eu poderia cantar, né? Então, assim, faz parte daquelas coisas... Eu me tornei cantor para poder cantar coisas como essa, porque, de fato, se não tivesse vontade de escrever coisas como essa e vontade de cantar, eu teria ficado quieto, né? Porque tem gente que canta muito melhor que eu, assim. Acho que tem gente aqui que não concorda. Não, tudo bem, a gente concorda e está tudo ótimo. Ô, Nando, você tem todas as suas músicas têm um caderno ou não? Não. Que aí dá vontade de... Algumas poucas têm. Eu, se tivesse mais tempo, até me arriscaria a fazer, porque é gostoso. Fiz isso me divertindo, né? Assim, e de novo, sem nenhuma pretensão, imaginando que fosse estar um dia sentado falando essas coisas para uma plateia. Mas, assim, ficou bonitinho. Ficou bonito. Não tem nada de ficou bonitinho. E aqui no final, você fala assim, enfim, cheguei ao fim, todo final é uma exaustão. Exato. E eu fiquei pensando nisso, né? Acho que a gente sempre pergunta para um autor como termina um livro, como termina uma canção, né? Todo final é uma exaustão? Sim, eu acho que a canção ou qualquer produto, né? Aquilo que torna a coisa pronta é uma espécie de fadiga, né? Porque a busca pela forma ou por aquilo que venha lhe agradar ou pelo sentido que aquilo possa ter, ela é infinita, porque não há exatidão, não é uma equação matemática. Então, as coisas poderiam ter, a tal ponto, que eu acho que assim, eu canto músicas que há 30 anos canto Segundo Sol. A única coisa que permite que você faça isso sem se sentir um robô é porque há sempre um sentido novo que se dá, que seja eu modifico minhas letras, eu modifico a melodia, ou eu canto, procuro ajustar aquilo ao meu estado de espírito. Claro que, como profissional, como compositor, e especialmente para uma coisa ser publicada, é preciso que ela tenha um grau de resolução que seja compreensível, e isso é disso que se trata. Mas eu não considero que nenhuma delas seja
uma coisa exata. Talvez a graça de qualquer forma de arte ou de expressão artística seja a sua inexatidão, que permite que cada um de nós se identifique ou faça daquilo, projete naquilo a sua própria, retire daquilo a sua própria interpretação. Porque se fosse uma obra fechada, exata, você não era quase que seria impenetrável. A música, eu estou aqui fazendo um gracejo, que é pegar e explicar um pouco o que são esses elementos. Mas a música não é não tem bula para entender. Olha, eu quis dizer isso. Eu detesto música messiânica, música com mensagem. Eu não estou nem pouco, não tenho essa pretensão de achar que o que eu falo é uma verdade. Eu tento me haver mal e porcamente com as coisas que eu mesmo não tenho nem certeza de que são ou não são. Então, assim, isso aqui é uma busca desesperada de projeção de ordem para que eu consiga andar com duas pernas sem tropeçar no caos que é a minha própria cabeça. Então, assim, exatidão nenhuma. Tudo termina porque uma hora você fala, preciso fazer outra coisa. Claro. E tem um lance desse... Você está falando aqui desde o começo, desde que a gente sentou aqui, você falou, mas eu nunca imaginei que isso viria a público, isso era uma coisa minha, era pessoal, aí... quem te obrigou? Brincadeira. Não. Mas de onde veio essa ideia? Assim? Eu, obviamente, só achei... que quem publicou, na verdade, é o seguinte, tudo que eu faço, mesmo aquilo que eu não imagino que precise ou tenha o desejo, o intento de tornar público, de alguma maneira eu busco fazer da melhor maneira possível, ou de uma maneira que tenha uma certa beleza. Eu gosto de beleza. É um conceito muito subjetivo, mas para mim beleza é fundamental. E quando eu digo beleza, não é um padrão. O traço certo, a mulher, o homem desse jeito, nada disso. Pelo contrário. É uma combinação absolutamente relativa, pessoal, que dá um sentido e tal. E é mais ou menos isso que eu busco. Esse caderno, se eu olhar rigorosamente, o começo dele é claudicante, ele é meio... Eu acho até ruim, saca? A partir da página 10, eu encontro a linguagem. Só que, diferentemente de música, eu não volto e fiz. Era um caderno desenhado, eu não estava nem imaginando. Então, se isso fosse uma canção, eu teria refeito as 6 primeiras páginas até chegar no resultado melhor. Mas não era, então estava ali para mim, ficar em casa e tal. Mas é bonito. Daí o Alexandre, que é o editor da Martins Fonte, o dono da Martins Fonte, imagine, que é um amigo meu, e evidentemente, como é que surgiu? Porque tem a história das cartas para Cássia, que também são coisas parecidas a isso, com desenhos. Então, isso de alguma maneira virou um assunto, parecia que tinha algo a ser publicado, que interessava. Daí, nessa conversa, eu falei, mas eu tenho uns negócios até mais legais, e mostrei para ele. Esse, que nem estava pronto. Tinham 4, 5 páginas, 4, 5 versos que eu não tinha feito. Daí eu falei, não, peraí, então eu vou terminar. E alguns ficaram bons, outros nem... Eu acho legal, é bem bacana, mas assim, é isso. Eu sei lá, vocês que vão ver, quem quiser olhar. A música é bem boa. É bem boa. A música eu gosto muito. O caderno é legal. O texto do Eucanã é brilhante. Tem esse texto inicial do Eucanã. A última vez que eu te encontrei, você me falou que tinha um disco triplo que ia chegar. Agora ele é quádruplo. Demorou tanto, porque eu vou lançar, hoje é dia 4. No dia 15 de julho, ou seja, daqui a 11 dias, eu lançarei meu disco novo,
Uma Estrela Misteriosa, revelará um segredo, que é um disco com 30 músicas, 26 delas inéditas, todas de minha autoria, algumas em parceria, 4 regravações, que eu gravei entre 2022 e 2023. Esperei para lançar porque eu entrei na turnê com os Titãs, né? E depois entrei na turnê com a Ana Vitória, e agora que eu encerrei a turnê, e lanço o disco, sim, dia 15 de julho, e entro em turnê daí para fazer... Opa, desculpe. Desculpe, Nando. Eu entro em turnê em setembro, e é isso, é um disco que vai ser lançado, obviamente, no streaming, né, nessas coisas aí, mas ele vai ser um box com 4 LPs, quer dizer, com os 3 e um quarto LP bônus, e os 3 primeiros, ele será desmembrado em Uma Estrela Misteriosa, que daí vão ser vendidos separadamente. Então, amigos, amigas, quem quiser que curtir comprar LP, dia 15 estará aí. Uau. As melhores lojas do ramo que não existem. Não, a gente passa a vida agora discutindo, hoje em dia só se lança single, ninguém lança mais disco e não sei o quê, e o Nando vai lá e faz o quê com isso? Lança um disco com 30 músicas. Mas é isso que é o pré-sal. Exato, eu sou prolixo, eu sou excessivo, eu sou compulsivo, e eu não estou nem aí, saca, para TikTok e tal, acho legal, mas assim, isso não estabelece o formato, sabe? 30. Eu adoro, não tenho preconceito nenhum, acho legal demais que as coisas existam, mudem, e eu desconheça, não entenda, eu estou longe de querer entender tudo, pelo contrário, me dá horror ter a ideia de que eu precisaria entender tudo, não há tempo, não há possibilidade, não tem desejo nenhum. Eu quero cada vez mais me ater a poucas coisas que eu consiga fazer, porque o mundo já é extremamente povoado e cheio de informação. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que faço, eu gosto. Eu fiquei 8 anos sem lançar um disco, né? E tinha umas canções aí, fui fazendo, e tá bonitinho, o disco é bom. Curiosésima para ouvir esse disco. Vou fazer algumas perguntas que eu recebi. Nando, dentro dessa exploração pelas suas memórias e vivências, você se vê fazendo um show ou um disco com músicas de artistas que te influenciaram? Por exemplo, um voz e violão com o repertório do Neil Young? Obrigado, André Fassoni. André Fassoni, imagine, eu não me atreveria a fazer isso. Embora eu tenha feito... O meu maior desatino foi gravar um disco com canções do repertório do Roberto Carlos. Depois que eu fui até lá, eu não pretendo em mais nenhum lugar mexer em nenhuma obra sacra, porque... exatamente, é um sacrilégio. Não, né? E ele foi eu gosto de ouvir. Gente, eu caí nisso por acaso, eu não consigo largar porque é a minha profissão, mas eu preferia ficar em casa ouvindo esses Neil Young, até o Roberto Carlos, Gil e tal. Eu não me suporto me ouvir. Eu consigo fazer, mas não tenho essa. Não, e ele foi justo no Roberto Carlos, né? Então, que é o mais... Daí era para ir logo. Ele escolheu a dedo. Escolhi, vai lá e nunca mais penso em fazer nada semelhante. Nando, depois do show do Titãs, vocês pretendem gravar juntos novamente, entre parênteses, Eu Fui, e depois desse livro, você pretende lançar outros livros? Catarina, 14 anos. Catarina, você foi no show dos Titãs? Que legal. Não, a gente fez aquele encontro que foi delicioso. A ideia era justamente que fosse uma celebração dos 40 anos do nosso primeiro show, e nunca pensamos em gravar ou produzir nada inédito. Já nos bastou a reaproximação pessoal. Tocar baixo de novo, né? Eu tocar baixo, encontrar meus amigos e tocar um repertório que muitas das canções eu nunca mais havia tocado, né? Então, nesse sentido, qual é a segunda parte da pergunta? Você vai lançar outro livro já?
Não. Quer dizer, eu tenho coisas semelhantes aí. Eu tenho aqui, mas uma vontade, às vezes eu penso, sabe, em escrever uma coisa meio autobiográfica, no sentido de uma autobiografia. Mas quando eu vejo aqui na frente, vejo meus filhos e netos, eu falo, mas de jeito nenhum. Só se eu escrever com a condição, será lançado 50 anos após a morte do meu último neto. Porque tem coisas que não têm sentido. Mas é brincadeira, evidentemente. Mas não tenho livro nenhum para lançar. É brincadeira, mas eu sempre penso nisso, né? As pessoas perguntam isso para muita gente, acho que ainda mais quando as pessoas sofrem alguma perda, alguma coisa muito forte, falam, mas por que você não escreve sobre isso, né? E tem muita gente que escreve sobre isso, e eu sempre penso na família, de fato. Quando você falou agora, eu fiquei pensando nisso, mas eu sempre falo, nossa, mas uma coisa é você se expor, né? Outra coisa é você expor os seus. Mas na verdade, assim, é um pouco bobagem isso que eu estou falando, porque não necessariamente ninguém quando faz uma autobiografia, falar exatamente da sua vida inteira. Há coisas que são, que podem ser, sei lá por que eu estou falando isso, porque, na verdade, tudo que me levaria a fazer, o que me leva a fazer, a escrever, a me expressar, tem um sentido um pouco de organizar e me apaziguar, né? Tentar encontrar um sentido, uma ordem, até porque eu julgo que a maioria das coisas que eu escrevo, elas são muito mais da ordem de uma idealização do que de uma revelação, de uma constatação. Eu acho que, se você olhar a pessoa presente, como eu, nas minhas canções, mesmo aquelas que revelam limitações e fraquezas, no sentido das fragilidades, elas almejam, ali por contraposição, delinear aquilo que a minha própria consciência crítica entende como imperfeição, ou como aquilo que não me agrada, ou aquilo. Então, assim, a produção, a criação, ela tem um sentido de vital, que é de compreensão, porque eu sou um sujeito atordoado, eu sou um cara atormentado, sabe, no fim das contas. Eu não paro de pensar, e eu não paro de falar, e eu, às vezes, olho e falo, o que eu falo não dá conta do que eu sinto, e, ao mesmo tempo, não consigo sentir as coisas sem tentar entender o que está acontecendo, e a única forma de entender é tentar pôr palavra, porque palavra, para mim, é um código que, e, ao mesmo tempo, eu sou racional, e, ao mesmo tempo, eu sou uma besta que não tem menor lógica. Então, assim, é uma angústia. A angústia existencial, ela tem que encontrar um termo de apaziguamento, ou, né, que não seja só os comprimidos da farmácia. Mas isso melhora, você acha, Nando, ou não? Ou vai piorando? Porque também não, quando você há um grau de desenvolvimento. Eu acho que sim. Eu me sinto um cara muito mais compreensível ou compreensível do que eu era. Isso é verdade. Um dos poucos benefícios, não, talvez o grande benefício do tempo, da passagem do tempo, se você fizer alguma coisa com aquilo que for, em termos de refletir e olhar e tentar, né, minimizar o seu sofrimento, você vai aprendendo e vai lapidando. Não tem, de novo, você não chega numa forma exata e tudo mais. E eu tive uma vida bastante turbulenta, saca? Muito por conta de excessos, abusos, de consequências e tudo mais. Então, assim, eu considero mesmo que teve um ponto na minha vida que eu olhei e falei, isso aqui vai dar ruim. Estava dando ruim, evidências. Então, tomei, a custa de muito sofrimento, olhar para aquilo e falar, ou eu mudo ou eu morro.
E a partir dessa mudança, eu consigo, olho e indubitavelmente, eu vivo muito melhor, sou uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Então, eu acredito, sim, que o pensamento, a coragem, enfim, o enfrentamento, a confrontação, e seja lá, as pessoas, tem gente que usa a religião, cada um na sua. Estou muito longe de dizer que tem uma fórmula. Eu tenho a minha forma e tentei, e eu não sei se eu recomendo ela para ninguém, porque ela foi pesada. Mas, por outro lado, justamente isso eu recomendo, que cada um de nós olhe para si, veja consigo mesmo da forma que for possível, porque a gente tem que tentar viver bem, né, gente? Viver bem, viver em paz, ser feliz, não podemos enlouquecer. O mundo é muito louco, já para que a gente não fique entregue, né? Preciso ter um pouco e isso só se dá com um confrontamento. Eu acho que só se dá à custa de você olhar e tentar se lidar com a realidade, sabe? Eu sou adepto disso. Eu já vivi muito com escapismo e não foi legal. Nando, e eu acho que tem muito artista e tem muita gente que busca a loucura ou a vida extrema ou vivências radicais para expressar isso artisticamente, né? E o que você falou agora um pouco é no caminho contrário, que conforme você foi artisticamente, né, se expondo e não sei o quê, você foi melhorando. Você acha que a sua melhora interfere na composição? Melhora entre aspas, né? Não sei se é uma melhora, mas a sua mudança, o seu amadurecimento? Não acho, porque eu acho que isso seria uma coisa também muito esquemática, sabe? E até moralista, de você dizer que isso é condenável. Eu não digo nada disso. Tem pessoas que usam substâncias, tem pessoas que usam a religião, tem pessoas que nunca... Não quero nem entrar nesse mérito. Eu acho que, digamos, já entramos nesse mérito, assim, a lucidez, de alguma maneira, talvez seja... algo que lhe deixe menos dependente para qualquer tipo de trabalho, que inclusive a criação, de algo que não seja a sua própria criatividade. Nenhuma droga trouxe criatividade para ninguém, nem para mim. Ela existe em mim e, de certa maneira, eu tenho uma tendência... Vamos lá, duas coisas. Eu acho que há um problema que é muito comum acreditar que qualquer tipo de alteração da consciência é um benefício para a criação. Eu acho que isso é muito perigoso e é relativo. Eu acho que o que existe é, numa alteração da consciência, uma quebra da inibição ou do superego, da crítica excessiva, que é paralisante. E se você consegue transpor isso de alguma maneira, não há nada melhor do que você conseguir isso por si mesmo e acessar daí, desprovido de uma autocrítica exigente, rigorosa e paralisante, você está feito. Hoje em dia é tudo que eu gostaria, porque a gente, sem consciência crítica, tende a ser autoindulgente e não há nenhuma obra de qualidade que possa ser, de fato, examinada sem o rigor da sua avaliação crítica. Então, assim, porque senão você começa a ser autocondescendente, e daí acha que tudo é legal, e entra numa coisa que pode ser. Eu não sou gênio, saca? Eu tenho talento, tenho criatividade, mas se eu não tomar cuidado, tudo isso, como eu te falei, qualquer canção que eu fiz, das 600 que eu escrevi,
Não existe mágica. É ali, eu parei, olhei, Trabalho. pensei. Qualquer estado de ânimo, qualquer estado com X ou Y, tudo aquilo teve que ser olhado, revisto, examinado rigorosamente. E não há nada melhor do que a lucidez para que você tenha uma consciência crítica e encontre a sua linguagem. Ou pelo menos tenha mais um critério que permita você distinguir se aquilo está, assim que eu penso, adequado a ser publicado ou se é apenas um exercício que é delicioso também. Ficar... A gente está terminando, eu vou fazer aqui uma última pergunta, que é da Sofia, de 12 anos. Oba! Qual a memória mais antiga que você tem da sua infância? Olha, nesse livro, nessa música, talvez eu vou ficar com o primeiro verso da canção, Espadas de São Jorge, sempre em guarda vigiam, porque é ali, na casa da Rua Santa Cristina, no canteirinho que tinha, aquilo ali são lembranças de um momento da minha vida que talvez seja o que eu busque todos os dias, aquele bem-estar, onde tudo parecia mais simples e que o mundo não me ameaçava tanto. Pelo menos eu tive a felicidade de ter uma infância onde não fui ameaçado, não fui violentado, não fui agredido. E então eu me relaciono com essas memórias de uma maneira muito boa e que é o que eu desejaria para todo mundo. E sei que não foi assim e não é assim para todos. Gente, esse foi Nando Reis, ele vai assinar os livros aqui do lado na 2 Pontos, quem quiser é só se direcionar para lá. Queria agradecer demais vocês, encerrar a transmissão aqui também na Rádio Eldorado. A Feira do Livro continua, tem uma programação maravilhosa, é o lugar mais especial para se estar em São Paulo, aqui no Pacaembu. Sábado eu estou aqui de volta também numa mesa transmitida às 11h45 com a Lília Guerra, e tem uma programação intensa. Obrigada, Nando. Obrigado, Roberta. Obrigado a vocês. Ok.